Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do GED, do Grupo de Estudos Discursivos. Meu nome é Carolina Gomes Santana, eu sou membro do GED desde 2018, estou atualmente no doutorado, mas hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha dissertação de mestrado, de como foi esse projeto, Inicialmente, gostaria de explicar como ele funcionou, qual foi o objetivo, Então, a intenção era observar filmes de cunho feminista e aplicar uma teoria de análise, uma metodologia, baseada nos estudos bakhtinianos para entender esses enunciados, para entender como é feita na contemporaneidade a representação de uma mulher feminista que faz parte de um coletivo que luta ativamente por direitos das mulheres, Então, para atingir esse objetivo, eu selecionei, com a ajuda da minha orientadora, a professora Luciane de Paula, coordenadora do GED, a gente selecionou 3 filmes para poder fazer essa pesquisa. O primeiro sendo Revolução em Dagenham, que é um filme inglês de 2010, que retrata a história real de um grupo de mulheres que trabalhava na fábrica da Ford, costurando bancos de carro em 1968 e que entraram em greve. E foi uma greve que, apesar de ser muito criticada e ser muito mal vista pelo próprio sindicato trabalhista, acabou gerando desconforto suficiente para chamar atenção para a causa e teve o efeito desejado, que foi a conquista da igualdade salarial para as mulheres na época, porque até aquele momento as mulheres da Inglaterra não tinham igualdade salarial e elas conseguiram conquistar através dessa greve. O segundo filme é Mulheres Divinas, de 2016, que é um filme suíço que retrata um pequeno vilarejo na Suíça em 1971 e mostra Nora, que é uma mulher comum, de classe média, que ela anseia mais coisas para a vida dela, Ela deseja trabalhar, ela deseja poder sair de casa, mas ela se vê presa numa estrutura patriarcal em que mulheres ainda nem tinham direito para o voto. E isso é um fato real na Suíça. Em 1970, as mulheres ainda não tinham direito do voto. Mas naquele momento estava tendo uma grande conversa sobre essa questão, porque ia ter a votação para decidir se as mulheres iam poder ter o voto, que é uma votação em que as mulheres não iam poder votar, Então, era um assunto que estava em pauta ali naquele contexto, e eventualmente as mulheres conseguem o voto, sim. E o terceiro filme, que é As Sufragistas, é um filme de 2015, é um filme de uma produção hollywoodiana, o maior dos 3 filmes, é o mais conhecido, mais fácil de encontrar. Mas a história se passa na Inglaterra, em 1912, mais especificamente, e conta a vida da Maud, que era uma mulher comum, pobre, que trabalhava numa lavanderia. E as lavanderias da época, elas eram um trabalho muito brutal mesmo, um trabalho muito difícil, que envolvia produtos químicos, em que muitas mulheres morriam ou tinham doenças incuráveis por conta desse trabalho, porque envolvia químicos muito pesados, muito agressivos, cancerígenos, envolvia galões enormes de água fervendo que elas tinham que manusear, então elas ficavam muito feridas. E o filme retrata como nesse momento, a Inglaterra, ela tinha um aumento do movimento sufragista, Então um aumento do movimento de mulheres que lutavam pelo direito do voto. E a obra retrata a Maud, essa mulher comum, entrando nesse movimento, se tornando parte desse movimento e as consequências que ele tem. Então, aqui nessa pesquisa, a gente tem um foco muito grande em trabalhar com essa questão. Como eram representadas dentro desses filmes essas mulheres, como essas mulheres eram representadas também dentro das sociedades em que elas pertenciam, E como a gente, o público de agora assistindo, como a gente pode interpretar essa narrativa e pode enxergar essas personagens baseado na forma como os filmes nos mostram essas personagens,
Primeiro eu vou fazer um pouco uma explicação dos conceitos teóricos que mais embasam essa pesquisa. Então, primeiro a gente tem que entender que essa pesquisa ela tem um embasamento da teoria bakhtiniana, porque a intenção era analisar esses filmes por uma metodologia, por uma teoria bakhtiniana, né? Então, do círculo de Bakhtin. Tendo em mente que quando eu falo aqui do círculo de Bakhtin, os autores do círculo que eu mais utilizo dentro da pesquisa são Bakhtin, Voloshinov e Medvedev, né? Os outros membros não, que eles não têm a sua importância, né? A gente fala do círculo de Bakhtin mesmo usando esses três, porque o círculo todo trabalhava de uma forma muito unida, compartilhando ideias, compartilhando trabalhos e estudos. Então, mesmo que você não trabalhe, às vezes, com os textos de um dos autores específicos, a pesquisa dele, o trabalho dele ainda, de certa forma, influencia os trabalhos do Bakhtin, do Medvedev, do Voloshinov, porque, como eu falei, todos trabalhavam nessa coisa coletiva, em grupo, né? Então, todos os trabalhos se influenciavam. Então, a gente refere-se ao círculo como um círculo de Bakhtin, né? Como o trabalho do grupo e não um trabalho individual. Dito isso, esses conceitos teóricos que eu vou explicar são essencialmente fundamentados na teoria bakhtiniana, tá? Primeiro que a gente tem que entender que sempre que a gente estuda um enunciado, qualquer enunciado que seja, pode ser um filme, uma série, uma propaganda, um texto, um bilhete, uma frase que alguém falou, a gente sempre tem que entender que o enunciado ele está situado. Ele é parte de um contexto de produção específico, né? Ele não existe isolado, ele não existe numa ilha, ele não existe no vácuo. Ele está sempre situado dentro de um contexto e esse contexto é sempre sócio-histórico-político. Ele tem uma constituição social, ele tem uma formação histórica e ele tem uma formação política que influenciam esse contexto, que alteram esse contexto, que formam esse contexto, do qual o enunciado faz parte. Então, sempre que a gente estuda um enunciado, a gente tem que ter em mente esse contexto no qual ele é situado, né? O enunciado ele nunca vai perder essa relação que ele tem com o seu contexto de produção. Mas a gente também tem que lembrar que quando se trata de um filme, por exemplo, como esses que eu estou pesquisando, são todos filmes que se passam no século XX, né? Então, são filmes que o contexto de produção não é o mesmo que o contexto da narrativa. São todos filmes que foram produzidos entre 2010 e 2020, né? Que foi a última data a última década completa antes do início do mestrado. Por isso, todos os filmes foram produzidos dentro dessa década para manter um critério de seleção de filmes recentes, mas que tinham narrativas que se passavam em outros períodos históricos. Então, esse é um outro contexto que a gente tem que levar em consideração. Tanto o contexto de produção, né, que é o contexto do lançamento desses filmes, né, lá entre 2010 e entre 2016, que é quando sai o Mulheres Divinas, né, o último dos filmes, mas o contexto de narrativa deles é diferente. Então, por exemplo, o contexto de narrativa de As Sufragistas é a Londres de 1912, que é diferente do contexto da narrativa de Revolução em Dagenham, que é a Londres de 1968. Pode ser o mesmo lugar geograficamente, mas é um lugar totalmente diferente por conta do período histórico em que ele está, por conta do contexto sócio-histórico político. Apesar de ser o mesmo geograficamente, a gente sabe que são contextos muito diferentes, por causa desse pulo temporal entre eles dois, né? E Mulheres Divinas é um outro contexto também narrativo, que é a Suíça de 1971, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente também é um público contemplador que está dentro de um contexto. E esse contexto molda o nosso olhar, ele afeta o nosso olhar, o nosso ponto de vista, a nossa forma de interpretação. Então, eu, como uma mulher no Brasil, no estado de São Paulo,
em 2022 estava dentro de um contexto diferente do contexto de produção, que era, por exemplo, Hollywood em 2015, que era diferente do contexto da narrativa, que era, por exemplo, Londres de 1912. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses contextos e como eles afetam tanto a produção quanto a interpretação, né? Como eles fazem parte desse processo de construção do enunciado. Alguns outros conceitos bakhtinianos que a gente precisa ter em mente quando fala desses filmes são os conceitos de dialogia, né? Da metodologia dialógica que existe dentro dos estudos bakhtinianos, né? Que é a questão de que esses enunciados que são parte de um contexto, eles não são isolados, eles também não são isolados de outros enunciados, outras produções, né? Então, como eu falei, ele não existe no vácuo, ele não existe no contexto, ele existe dentro de um contexto, né? Então, ele inevitavelmente dialoga com outros enunciados desse contexto. Ele interage, ele responde a outros enunciados. E que outros enunciados são esses? São outros filmes, necessariamente? Não necessariamente. Pode ser qualquer outro enunciado, pode ser uma notícia, pode ser uma fala de algum político, pode ser um movimento social que está em alta naquele momento, pode ser uma propaganda, pode ser uma carta, pode ser um livro. Né? Todos esses elementos, eles dialogam entre si, mesmo que indiretamente, mas são todos elementos que dialogam entre si, né? Que carregam em si valores ideológicos que respondem entre si. E o que são esses valores ideológicos? Né? O que é ideologia? A gente entende que a ideologia é uma coisa que não surge na natureza, ela não surge aleatoriamente, ela é uma construção social que ocorre dentro de sociedades organizadas, né, em que sujeitos conseguem ter interações uns com outros, conseguem conversar, conseguem, a partir dessas conversas, criar concepções ideológicas. Né? E essas concepções ideológicas, que, de novo, não são naturais, são socialmente construídas, são construídas entre sujeitos com uma relação, né, dialógica. Essas ideologias, elas passam a construir a mente dos sujeitos. Então, não é uma coisa, por exemplo, a consciência já existia de uma forma pura e a ideologia entra nessa consciência. Não é assim, a ideologia constrói. Então, a gente não pode pensar na consciência sem pensar nos valores ideológicos que constroem essa consciência, que constituem essa consciência. Mas isso quer dizer que toda consciência, toda ideologia com a qual eu já tive contato vai se tornar parte da minha consciência? Sim. Né? Todas as ideologias com as quais a gente interage no dia a dia, elas vão entrando na nossa consciência e a partir disso a gente pode concordar ou discordar dessa ideologia, dessa construção social. Né? A gente pode concordar parcialmente com ela, a gente pode concordar totalmente com ela, a gente pode discordar totalmente dela e a gente pode discordar parcialmente dela. Mas a gente sempre vai responder a essa ideologia que entrou na nossa consciência de alguma forma, com concordância ou discordância parcial ou completa. Então, a partir do momento que ela entra na nossa consciência, a partir das interações sociais, ela passa a nos constituir em concordância ou discordância, como eu já falei, né? E como a gente é constituído por essas ideologias, como a gente é constituído por valores ideológicos, o que a gente produz, todos os enunciados que a gente produz, inevitavelmente vão estar marcados por valores ideológicos, porque se a nossa consciência não pode ser neutra, porque ela é sempre formada por ideologia, como que a gente pode produzir, materializar um novo enunciado que não seja também constituído por valorações ideológicas, né?
Porque o signo, a palavra, por exemplo, né? Mas o signo não necessariamente precisa ser uma palavra, mas aqui a gente vai tomar o exemplo, né? O signo palavra. A palavra isolada, ela não necessariamente tem uma conotação ideológica, né? Voloshinov usa o exemplo do pão e do vinho. Quando a gente observa o pão e o vinho de forma isolada, eles não têm conotação ideológica. É apenas um pão e um vinho. Eles representam algo fora de si e só, né? No caso, um pão e um vinho. Mas quando a gente olha, por exemplo, o pão e o vinho situado dentro de um contexto que não é um contexto qualquer, é um contexto, por exemplo, católico, o pão e o vinho eles recebem valoração ideológica, que é simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando a gente atribui essas concepções, esses valores, essas noções para o signo do pão e do vinho, ele deixa de ser neutro. Ele se torna um signo ideológico, que é, portanto, representante de toda uma construção ideológica fora dele, que é a do catolicismo, do sangue de Cristo, etc. Da mesma forma que, por exemplo, um martelo e uma foice, quando isolados, quando fora de contexto, fora de uso, eles representam apenas ferramentas de trabalho. Mas quando a gente coloca eles dentro de um contexto específico, como, por exemplo, uma sociedade comunista ou socialista, eles se tornam signo de um socialismo. Eles se tornam símbolo, signo ideológico, né, que representa uma concepção política de socialismo ou comunismo, tá? Então, a gente tem esses signos ideológicos que representam elementos fora deles e que ganham significação ideológica quando nós colocamos esses signos em uso na linguagem, na materialidade, tá? Fora de uso isolado, eles podem até ser neutros, mas eles não existem fora de uso. A gente sempre coloca eles em uso pela linguagem, a gente sempre materializa eles na interação verbal ou qualquer outra forma de interação, né? A gente materializa eles dentro de um contexto específico que nisso atribui carga ideológica e os transforma em signo ideológico, tá? E o que acontece quando a gente também é constituído por todas essas valorações ideológicas que existem dentro da sociedade? A gente vai concordar ou discordar, certo? Como já foi mencionado. Mas com quais eu concordo e com quais eu discordo? Não é aleatório, é uma questão que é toda baseada em toda a sua história de vida, né? Toda a sua vivência, né, que determina com quais ideologias você teve contato, de que forma você teve esse contato, como aconteceu, qual é a sua base anterior a esse contato. Então, são todos elementos que moldam. Então, geralmente a gente concorda com um certo grupo de valores ideológicos e discorda de outros, e nisso a gente assume o quê? Uma voz social, um grupo de valorações sociais ideológicas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é de esquerda é uma pessoa que concorda com ideologias de esquerda e discorda de ideologias de direita. Ela assume uma voz social de esquerda. Mas uma pessoa ela pode assumir uma voz social que às vezes não é benéfica para ela mesma, né? Então, se a gente pensa em questão de esquerda e direita, a gente pode pensar que uma pessoa que às vezes não é muito economicamente privilegiada, que é uma pessoa que tem uma realidade mais difícil, uma pessoa mais pobre, ela pode concordar com ideologias de direita, discordar de ideologias de esquerda, mesmo que essa concordância com ideologias de direita a prejudique, né? Mantenha políticas que prejudicam essa pessoa por ser mais pobre dentro de uma sociedade capitalista. Mas ela pode assumir quando ela concorda com esses valores de direita, mesmo que eles sejam ruins para ela, né? E o que acontece quando as pessoas que têm vozes sociais diferentes interagem entre elas, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que concorda com as vozes sociais de direita, que assume a voz social de direita,
encontra com uma pessoa que assume a voz social de esquerda, acontece um embate entre essas vozes, porque a linguagem é definida como uma arena de embate de ideologias, né? Bakhtin fala que é essa arena de embate. Por quê? Porque as ideologias se encontram, né? Dentro da interação verbal, elas se encontram e, assim, elas podem concordar entre elas ou discordar entre elas. Por exemplo, se uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda se encontram, esse embate vai ser um embate mesmo, né? Mais uma luta de classes ali. Por quê? Porque vai ter uma discordância entre as pessoas sobre quais valorações ideológicas são positivas e quais são negativas, né? Mas pode ser que essas duas pessoas concordem. Aí, nesse caso, a linguagem ainda é uma arena de embate, né, entre essas ideologias, entre essas vozes sociais, mesmo que não haja uma discordância entre os dois indivíduos conversando, porque por mais que eles não estejam discordando entre eles, entre as ideologias que eles estão debatendo ali, eles vão discordar, por exemplo, de ideologias opostas às que eles assumem. Eles vão discordar das vozes sociais opostas às que eles assumem para eles, né? Então, por exemplo, se a gente for considerar duas pessoas de esquerda conversando, elas vão concordar entre elas, mas a linguagem não deixa de ser uma arena de embate, de luta social, de luta de classes, porque essas duas pessoas estão concordando entre elas, porque elas ainda discordam de vozes sociais de direita, que estão externas ao discurso, mas que não deixam de existir dentro daquele contexto da interação verbal que está ocorrendo. Né? Outra coisa que a gente tem que pensar antes de seguir para conversar mais sobre os filmes é que quando o ser humano produz um enunciado, ele inevitavelmente transmite nesse enunciado as suas valorações ideológicas, a sua visão de mundo, a sua constituição como sujeito, a gente tem que entender que o enunciado, no caso aqui o observado é um enunciado artístico, ele é reflexo e refração da realidade. Como assim? Ele é reflexo porque, de certa forma, ele reflete aquilo que acontece no mundo real. Ele é uma imitação do mundo real. Ele simula acontecimentos reais, ele simula as regras de funcionamento do mundo, ele simula eventos reais ou possíveis, né? Mesmo que não tenham de fato acontecido, mas ele simula eventos possíveis da realidade. Mas é também refração, porque não é uma cópia idêntica, não tem como ser, né? Porque já é um outro enunciado, é um outro contexto, é uma outra forma de produção, não é de fato a realidade, então é refração, porque altera. Nessa reprodução da realidade, ele altera a realidade. Então a gente entende que o enunciado, nesse caso o enunciado artístico, é reflexo e refração da realidade, né? Nisso a gente entra na questão da relação entre arte e vida, né? Porque a vida influencia a arte, ela molda de certa forma a arte, né? Porque o sujeito que produz a arte, ele existe dentro da realidade. Ele entende o mundo a partir da realidade que ele vive, então ele transmite essa visão de realidade para sua obra. Mas do mesmo jeito, quando essa obra de arte ela entra para o mundo, ela passa a influenciar o mundo, né? Ela passa a ser vista pelas pessoas, ela passa a tocar emocionalmente as outras pessoas, influenciar a forma que as pessoas enxergam o mundo. Elas passam a ver uma nova visão de mundo pela obra de arte. Então, a obra de arte influencia a realidade, assim como a realidade influencia a obra de arte, né? As duas se influenciam nessa relação mútua, tá? Então, essas são algumas questões que a gente tem que entender inicialmente. Então, agora, partindo para, de fato, uma breve análise dos filmes, vamos falar inicialmente sobre o filme Revolução em Dagenham, né, que foi o primeiro a ser lançado, e ele retrata como essas mulheres que estavam fazendo a greve estavam
sendo muito rejeitadas pela sociedade como um todo, porque não estava validando essa greve delas. Né? O próprio sindicato trabalhista, que sempre apoiava as greves dos homens, dos funcionários homens da Ford, não estava apoiando das funcionárias mulheres. E aí entra-se na questão, por que não se apoia a greve das mulheres? Por que não se apoia a luta das mulheres por direitos trabalhistas, por uma igualdade salarial? Porque aí a gente entra na questão da teoria feminista, né, dentro da pesquisa, que é a igualdade salarial não interessa dentro do capitalismo e dentro do machismo. Fazer uma pausa aqui para retomar a questão que é o nó gênero, raça, classe, né, que Safiotti fala desse nó, Angela Davis também fala desse nó, né, com palavras um pouco diferentes, mas o nó gênero, raça, classe, ele implica que esses sistemas de opressão, eles não existem de forma isolada dentro da sociedade, eles não atuam de forma isolada dentro da sociedade, eles se influenciam, eles se ajudam de certa forma. Então, uma mulher, por exemplo, ela vai sofrer com o machismo dentro de uma sociedade, mas uma mulher pobre, dentro dessa mesma sociedade, vai sofrer com, por exemplo, o machismo e o elitismo dentro dessa sociedade, porque a gente vive numa sociedade capitalista, portanto, é inevitavelmente elitista e exploradora das classes trabalhadoras. Então, essa mulher pobre vai sofrer não só com o sistema do machismo, ela vai também sofrer com o sistema capitalista, porque ela não tem o privilégio do dinheiro que a mulher branca, rica, vai ter, né? No caso, a gente também tem que falar, por exemplo, da questão do racismo, que é um outro sistema que influencia, é um outro sistema de opressão que atua simultaneamente na sociedade. Então, por exemplo, uma mulher branca vai sofrer com machismo, mas uma mulher negra vai sofrer com machismo e com racismo, né? Então, a gente não pode dissociar esses sistemas de opressão quando a gente fala, né, de sistemas de opressão como um todo. A gente tem que entender que eles atuam de forma simultânea. Então, se a gente quer eliminar um, a gente tem que eliminar todos, porque não é possível eliminar só um. Todos eles se ajudam, todos eles de uma forma se sustentam. Então, eliminar um implica eliminar todos, tá? Então, retomando a questão do filme, por que se apoiava a greve dos homens, mas não a greve das mulheres? Porque a igualdade salarial não interessava para as elites econômicas naquele momento. Ou, no caso, também para as elites sociais, que a gente pode entender aqui como homens, né? Que são os sujeitos que se privilegiam do machismo social, né? Como sistema. Por que não interessa para eles? Porque quando a mulher não recebe uma quantidade justa, uma quantidade igualitária, quando a mulher não tem essa liberdade financeira, ela fica presa ao marido. Ela fica incapaz de, por exemplo, sair de uma relação abusiva, porque como que ela vai se sustentar se ela não recebe o suficiente para poder sobreviver? Como que ela vai sair de um casamento abusivo se ela não tem como sozinha sustentar a si mesma e um filho? Se é impossível para ela, porque ela mesmo trabalhando com 2 empregos ou 2 ou 3 empregos, ela não consegue ter onde morar, ter como pôr comida na mesa. Como que ela vai sair de um relacionamento abusivo em que ela tem condições de sobreviver porque o homem recebe mais? Entende? Então a gente tem que entender que a liberdade financeira para a mulher, ela permite inclusive a liberdade de relacionamentos abusivos, ela permite a liberdade do homem também, a mulher deixa de ser refém do homem. Também interessa, claro, as grandes empresas, né, a elite capitalista, porque se eles não vão ter que pagar mais para as funcionárias mulheres, né, se eles podem pagar um salário totalmente injusto e abusivo, que não permite que a mulher possa sobreviver sozinha, sobra mais dinheiro para eles. Então, é também uma exploração descarada da mão de obra dessas mulheres, tanto por parte das elites capitalistas,
quanto por parte desses homens que se beneficiam de manter a mulher, de certa forma, presa a eles por conta da condição financeira. Né? Então, a gente vê como mesmo sindicatos que supostamente apoiavam os trabalhadores nas greves, nas reivindicações, não apoiavam essas mulheres por serem mulheres, porque, querendo ou não, eles ainda eram homens. Né? Por isso que a gente fala que a gente não pode derrubar um sistema sem derrubar todos. Eles, mesmo apoiando elas na luta, né, anticapitalista, não apoiavam elas porque eram homens. Então, os sistemas, a gente vê como eles se beneficiam mutuamente, como eles se constroem mutuamente, esses sistemas de opressão. Né? Então, essas mulheres, elas sofreram muitas consequências por conta dessas greves, elas foram sexualizadas pela mídia, elas foram rechaçadas pelos homens. Por quê? Porque esses homens não queriam ver essas mulheres tendo essa independência financeira que colocava elas numa situação em que elas não precisavam mais desses homens, que elas não se viam mais na obrigação de assumirem uma posição de subserviência a esses homens. Elas não precisavam mais ser, né, docilizadas para agradar esses homens. Por questão de tempo, né, eu não vou poder fazer uma análise aprofundada de todos os filmes. Eu vou falar só um pouco de cada um, né, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo. Próximo filme é Sufragistas. E ele é um filme que escancara como essa falta de direitos pode ser muito cruel com as mulheres, porque, por exemplo, quando a gente vê a personagem principal, que é a Maud, né, participando mais ativamente dos protestos das mulheres sufragistas, né, das mulheres que lutavam por direito do voto, ela passa a ser mal vista pela população e, por conta de ser mal vista, o marido dela se separa dela. Só que, dentro daquela sociedade de Londres de 1912, as mulheres não tinham direitos, inclusive não tinham direitos de ter os filhos após a separação, porque o filho era visto como uma posse do homem, uma posse do marido, não um ser humano, mas uma posse. Então, o filho ficava com o marido, e o marido, como forma de punir a esposa por desobedecer, entregou a criança para adoção, né? Se livrou da criança, porque o interesse dele não era de fato ficar com a criança, era simplesmente não deixar a esposa ter, era punir essa esposa por desobedecer. Porque dentro de uma sociedade machista, que coloca a mulher como um ser inferior, como um ser subserviente, a mulher ela tem que ser quieta, ela tem que ser obediente, né? E o homem que não consegue manter essa esposa obediente é consequentemente mal visto pela sociedade, como um homem que é fraco, que é menos homem porque ele não consegue manter a esposa dócil. Então, quando a Maud passou a ser presa, ela passou a desobedecer o sistema, a tentar subverter o sistema, esse homem se sente menos homem, né? Ele se sente incapaz de controlar a esposa, portanto, ele tem que punir ela de alguma forma para tentar sentir que obter o controle, obter o poder novamente, né? Então, a gente vê como a falta de um sistema legal que possibilita, né, uma guarda justa, que possibilita que exista um divórcio, que possibilita que a mulher tenha posse, que a mulher possa manter os filhos, né, no caso do divórcio ou da separação, como um sistema que não tem esses fatores, vai eventualmente prejudicar e muito a mulher, né? Mas como que a mulher vai obter esses direitos? Como que ela vai alterar esse sistema se nem participação política ela pode ter? Se ela não pode votar, se ela não pode colocar membros no Congresso ou no Parlamento, né, nesse caso, que sejam mulheres ou que defendam as causas das mulheres, se elas não têm o direito do voto, né? Por isso que a gente vê a importância do direito do voto também, para você poder
de forma legal, de forma judicialmente autorizada, né, lutar por um sistema mais igualitário, colocando no poder pessoas que defendam causas que te beneficiam, né, causas que sejam em prol de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Nesse filme a gente vê também como a violência policial acontece como uma forma de repressão governamental, né? Porque as mulheres, as ativistas, sufragistas, elas apanham muito da polícia, elas quando são presas sofrem muitas violências dentro da prisão, né? Porque, novamente, quando o sistema não valoriza essa causa como uma causa política e trata elas somente como arruaceiras, como rebeldes, de certa forma justifica-se uma violência como forma de dominação, né? E não é certo, né? Não é ético, não é moral essa forma de agir, mas ela é liberada pelo governo, né? Ela é autorizada sistematicamente, porque é uma forma de manter um sistema hegemônico, um sistema que mantém essas mulheres sob controle dentro da casa, em posições de subserviência, né? Então, era uma violência muito forte justamente para desencorajar essas mulheres a continuar lutando, para desencorajar essas mulheres de conseguirem voto e conseguirem um congresso, um parlamento, um governo que de fato auxiliasse elas nas causas delas, né? Então essa violência ela aparece de forma muito brutal, como dentro do embate de vozes e de forças que acontece dentro da sociedade. E a própria questão delas não serem tratadas como presas políticas quando elas estão dentro da cadeia, mas serem tratadas como presos comuns, é uma questão linguística, né? Porque você não atribui um nome, mas a gente vê por essa escolha linguística a importância, né, desses pequenos detalhes, dessas pequenas escolhas linguísticas. Porque quando a gente atribui aos signos sufragistas a ideia de arruaceira, rebelde sem causa, a gente tira a força desse movimento, a gente trata ele como uma bobagem, como uma coisa irrelevante, como uma coisa desnecessária, que merece punição. Mas quando a gente trata como ele deve ser tratado, como um movimento político, quando a gente atribui essa carga política, né, para essa palavra, a gente entende que esse é um movimento por mudanças legislativas. Não é uma questão de arruaceiras e de rebeldes sem causas, né, que são descrições usadas dentro do filme. É uma causa política, legislativa e completamente válida, em oposição a um sistema de opressão, tá? Da mesma forma, a gente pode entender essa questão dentro do filme Mulheres Divinas, né? Porque esse filme também retrata um contexto em que mulheres ainda não têm o direito do voto, mesmo que boa parte do mundo naquele momento já tivesse isso, né? Na Suíça ainda não tinha, mas as mulheres do filme, em um momento, elas, em busca de convencer os maridos a votarem a favor do voto feminino, elas fazem uma greve, todas elas, as mulheres do vilarejo, se juntam no porão da pizzaria de uma delas, né, e se recusam a fazer os trabalhos domésticos, se recusam a voltar para casa, a cuidar das famílias, como era socialmente exigido daquelas mulheres, né? E os maridos, em revolta, atiram pedras e botam fogo na pizzaria. A dona da pizzaria, que é uma senhora de idade, inclusive, acaba falecendo de infarto, né? Que é um momento muito triste do filme, mas a gente vê como, dentro daquela narrativa, dentro daquele contexto, essa luta das mulheres por direitos era tratada como uma causa de arruaceiras,
né? Uma causa desnecessária e não como uma causa política. E nisso, para essas pessoas, justificava-se o uso da violência, né? Para suprir esses comportamentos rebeldes, né? Desvalorizando também a causa como uma questão política. Mas são construções ideológicas isso. São valorações ideológicas que esses sujeitos atribuem à causa. Eles, por conta da constituição ideológica da própria consciência deles, entendiam esse movimento como uma coisa de rebelde sem causa, como uma luta desnecessária. Mas essas mulheres que estavam dentro dessa luta, por conta da constituição ideológica, por conta da vivência delas, que formou elas como indivíduos, dentro de um contexto sócio-histórico-político, elas atribuíam uma carga valorativa ideológica completamente diferente. Elas entendiam aquilo como uma luta válida, pela qual valia a pena se colocar nessas situações mais complicadas e mais perigosas, e no fim elas conseguem a causa delas, né? O voto feminino é aprovado a partir daquele momento, mas a gente vê como aquilo se torna um embate de vozes sociais, um embate de valorações ideológicas que acontece pela linguagem, não só verbal, porque a gente tem que entender também que linguagem é comunicação, e a comunicação ela não se dá apenas por palavras, né? Ela pode se dar por gestos, por expressões faciais, né? Se alguém faz um sinal de joinha, né, com o dedão, a gente entende aquilo como um sim, como algo positivo. Né? Se alguém mostra o dedo do meio, a gente entende como algo pejorativo, como uma ofensa. Então, a gente vê que a gestualidade também carrega construção ideológica, também carrega valoração, carrega significação. Expressões faciais carregam significação, expressão corporal carrega significação, mas também entonação de voz. Né? Por exemplo, se alguém fala vem aqui em um tom bravo, em um tom de raiva, é diferente, é uma significação completamente diferente de alguém que fala vem aqui num tom mais suave, num tom paciente, num tom afetivo. São as mesmas palavras, mas a entonação de voz, às vezes a expressão facial do sujeito enquanto produz essas palavras, são todos elementos que adicionam significação, alteram totalmente a significação daquelas duas palavras, certo? Então a gente entende também que a linguagem, tanto do filme quanto do ser humano, a linguagem é verbo e voco visual, porque ela é verbal, ela é as palavras que a gente fala, né, os signos em si, mas ela é também vocal, ela é sonora, ela é entonação de voz, ela é a música, ela é o ritmo que a gente fala, ela é o ênfase que a gente dá nas palavras, né? Ela é a melodia das músicas, ela é a melodia do qual a gente fala. E é visual também. As cores dentro de um filme têm significação, a forma como a gente se apresenta visualmente pelas nossas roupas e cabelo e maquiagem, o que quer que seja, são todos elementos que carregam uma significação, que atribuem uma valoração ideológica, que alteram a nossa forma de compreender, de enxergar, de analisar. Então é verbo voco visual porque são todos elementos que carregam significação, que carregam valoração ideológica entre eles. Né? Então a gente consegue, através dessa verbo-visualidade e através dessa teoria bakhtiniana, a gente consegue fazer uma análise muito mais aprofundada, claro, muito mais aprofundada do que eu fiz aqui, porque como eu mencionei, aqui é uma apresentação muito breve, muito superficial do que foi a dissertação por questão de tempo, por questão de formato, né, que eu não consigo mostrar imagens ou cenas específicas do filme, né? É só uma conversa breve para apresentar superficialmente como foi essa pesquisa, mas a gente consegue usar essas teorias para fazer uma análise muito aprofundada, né, de qualquer enunciado, né? No caso, eu fiz desses 3 filmes, mas é uma análise que pode ser feita com qualquer outro tipo de enunciado, de qualquer contexto de produção.
Mas é isso por hoje, né? Eu espero que tenha sido interessante, eu espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima.